Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não se esqueçam de curtir e compartilhar os nossos vídeos, hein? O assunto da aula de hoje é infecções do sistema nervoso central. Mais especificamente, falaremos sobre doenças priônicas ou, em algumas circunstâncias, encefalopatias espongiformes transmissíveis. Falaremos com vocês sobre o conceito, o arquétipo, a epidemiologia dessa doença, especificamente alguma classificação, dentre elas a doença de Creutzfeldt-Jakob esporádica, a doença priônica de origem genética, a doença de Creutzfeldt-Jakob adquirida, a doença de Creutzfeldt-Jakob variante, as doenças priônicas em outras espécies, inclusive tem alguma circunstância interessante aí, mas não verdadeira, na ligação desta com aquela doença da vaca louca, até recentemente colocada. Conversaremos sobre a biopatologia, as manifestações clínicas, o diagnóstico e a respeito de tratamentos e prognósticos. Vamos lá? Sobre o conceito das doenças priônicas, poderemos dizer para vocês que a doença priônica trata-se de um distúrbio neurodegenerativo, ou seja, é uma neurodegeneração espongiforme. É também uma patogenia molecular incomum, pouco apresentável, é algo mais raro. A base é proteica, a alteração proteica leva a essa patogenia molecular incomum. Existem agentes particularmente responsáveis por essa patologia, que são chamadas partículas proteináceas infecciosas ou prions, moléculas priônicas, moléculas prion. E o que é um prion? O prion é um acrônimo, ou seja, cada uma dessas letrinhas significa uma palavra específica. No caso do prion, é Proteinaceous Infectious Particle. Prion ou prions ou scrape. Esse nome prion vem de uma pesquisa recente, de 1982, uma pesquisa inovadora de Stanley Prusner. Nessa pesquisa, foi descoberto um pequeno patógeno infeccioso contendo proteína, mas aparentemente esse patógeno não tinha ácido nucleico. E por essa descoberta, em 1997, o Stanley conseguiu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. E sobre a molécula priônica em si, ou Pzão, Rzinho, Pzão, o PRP. A molécula priônica, ou prion, é um produto de tradução específico e relativamente pequeno. Tradução, lembra DNA, tradução, transcrição, né? Então, a tradução é justamente aquelas guanina, citosina e assim por diante, lá no DNA. Pois bem, é um gene que codifica a proteína normal em humanos e está localizado no braço curto do cromossomo 20. O comprimento desse prion é um comprimento, eu disse, relativamente pequeno. Ele chega a um pouco mais de 200 aminoácidos. A proteína priônica, ou PRP, é encontrada na célula em sua conformação celular dita normal, habitualmente na forma PRPCC. Mas ela também pode ser encontrada nas doenças priônicas, já não seria na sua conformação normal de PRPCC, e sim uma outra configuração que seria PRPSC ou PRPRES. Pois bem, neste caso dessa proteína de conformação anormal, dessa priônica, essa conformação anormal dá alguma característica, ou seja, ela se torna, por exemplo, resistente à protease ou ao scribe, que é ela própria, é um prion. E também, neste caso, ao acúmulo dessa proteína anormal, desse formato PRPRES, de uma forma dobrada, já configurando aí uma conformação diferenciada. E isso é causa da disfunção e da destruição do sistema nervoso central. Portanto, uma alteração proteica que leva a uma destruição do sistema nervoso central. Daí, no conceito, nós conversamos sobre uma neurodegeneração de base proteica, que configura, então, o que a gente está conversando para você, que se chama doença priônica. Pois bem, existem hipóteses acerca da proteína priônica de conformação anormal que leva a essa degeneração do sistema nervoso.
A proteína prion patológica, nesse formato PRP-SC, essa conformação anormal, é uma isoforma conformacional da proteína hospedeira normal. Então, essa proteína aqui, ó, armazena essa daqui. E é encontrada predominantemente na superfície externa dos neurônios. E a essa proteína anormal, de conformação anormal, está ligado um glicosil fosfatidil inositol, um GPI âncora, para permitir justamente a ligação dessa proteína anormal à superfície externa do neurônio, provocando uma degeneração. Da seguinte forma, essa conformação anormal de PRP-SC, quando introduzida no organismo, ou por via externa, essa ligação, ou por alguma mutação, é pensado por causa da conformação do PRPC, que é aquela conformação normal, em uma semelhança consigo mesmo. Então, há uma semelhança da normal com a anormal, dessa conformação, por isso que essa âncora GPI permite essa ligação, como se fosse algo normal. E aí há um encontro com a superfície do neurônio, reconhecendo, então, como uma forma de chave fechadora. Então, essa PRPSC, que é a conformação anormal, que está ligada, por sua vez, a essa superfície por meio dessa âncora, que está também na normal. Por quê? Porque há uma semelhança conformacional entre elas, permite, se há um acúmulo dessa conformação anormal, PRPSC, o que acontece? Acontece um acúmulo em lisossomos desse PRPSC e isso faz com que o lisossomo inche. Pode até estourar de tanto inchar. E aí libera coenzimas proteolíticas e esse PRPSC, que vai destruir, vai degenerar essa superfície do neurônio. Mas pode também esse PRPSC acumulado ser neurotóxico. Ele foi liberado aqui? Foi neurotóxico, levando então fora a degeneração, a apoptose, a morte celular por outras vias. Portanto, mostrando aí um efeito patológico, doente, da degeneração do neurônio, de morte celular por apoptose ou por algum outro mecanismo. Partindo-se, então, para a circunstância do arquétipo das doenças priônicas, arquétipo é aquela doença que se configura como a mais comum, a mais caracterizante dessa circunstância. E qual é essa doença? É a doença de Creutzfeldt-Jakob, ou DCJ. A cada vez que eu falar DCJ, você vai lembrar que é o arquétipo das doenças priônicas. É o que mais caracteriza de uma forma geral. E quem foram esses autores? No século XX, esses dois neurologistas descreveram alguns casos de demência rápida e progressiva. Essa demência rápida e progressiva era diferente daquela já encontrada. Daí viu-se que se estava diante de uma circunstância neurológica diferenciada. Portanto, foi-se estudar sobre esse assunto. Em relação à epidemiologia das doenças priônicas, é importante destacar que ela é bastante diversificada. Tem-se lá o arquétipo, mas ela é bastante diversificada. E essa classificação, a nível epidemiológico, pode dar-se baseando-se no modo esporádico, e aí coloca-se de antemão a forma não genética, a forma genética e a forma familiar. Se essa classificação a nível de epidemiologia diversificada não for do modo esporádico, ela pode ser uma doença adquirida. E nesses casos, coloca-se essa doença adquirida por circunstâncias de transmissão iatrogênica, ou seja, desconhecida, de causa cirúrgica ou pelo canibalismo. O canibalismo hoje já é mais incomum, mas de que forma existiria esse canibalismo? Humano comer humano, não é? Pela ingestão de tecido nervoso de indivíduos afetados. E isso existia em algumas práticas indígenas, religiosas e assim por diante. E a outra forma é que, por conta dessa circunstância, dessa ingestão tecidual, ficou conhecido como encefalopatia espongiforme transmissível, devido ao canibalismo, mas não devido a uma circunstância genética propriamente dita. Pois bem, ainda a nível de epidemiologia, se ela não for diversificada, existe uma outra classificação,
E essa classificação pode ser esporádica, genética ou adquirida. Na forma esporádica, pode-se estar diante de uma doença de Creutzfeldt-Jakob esporádica, DCJE. Neste caso, inclui-se as variantes de Heidenheim e de Brownell e Oppenheimer. E se for a prionopatia variável sensível à prótese, classifica-se como PRVSP. Existe ainda a insônia fatal esporádica, ou IFE. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.